Vamos lá, então. Então, em primeiro lugar, ó, eu tô com a camiseta do TDC aqui, hein? Uniformizado, hein? Ah, Vamos lá. Em primeiro lugar, boa noite, pessoal. Obrigado pela disponibilidade. Agradecer a oportunidade também aí do time TDC, na figura do Nel aí também, pela oportunidade de estar falando sobre esse tema que eu gosto bastante, trabalho com isso todo dia. E hoje eu trouxe um tema, né, até um tema um pouquinho polêmico aí, mas para vocês terem uma ideia também do que dá para a gente fazer com as ferramentas aí de grafos, tá? Então hoje eu trabalho como Solutions Engineer, né, engenheiro de solução sênior na Neo4j. Eu trabalho na América Latina. A Neo4j é uma empresa de banco de dados de grafo, então a gente já vai falar depois um pouquinho. Então a ideia é dar uma visão para vocês sobre grafos. Depois falar um pouco da Neo4j, o que a gente tem, as ferramentas que a gente tem de open source também, né? Tem muita ferramenta gratuita que às vezes o pessoal não sabe como começar, então tem também bastante coisa gratuita para vocês começarem. Depois a gente vai fazer um hands-on, fazer a parte do workshop mesmo, de mostrar ali o que eu trouxe para mostrar para vocês dessa parte de dados aí em grafos, e falar um pouquinho também de Generative AI também, que é algo que está na moda aí, e com grafos a gente consegue resolver bem, de uma forma bem interessante, né? Consegue mitigar uns problemas bem graves aí da IA generativa, tá? Se vocês tiverem dúvidas, podem mandar no chat aqui, ou pode, né, que a gente vai tentando responder aqui ao longo do workshop, né? Então, eu trouxe dois casos públicos, né, de grafos. Então, tem o caso da AstraZeneca, que eles tinham o desafio de identificar relações ali moleculares em grandes conjuntos de dados para acelerar a descoberta de medicamentos, como, por exemplo, vacina do Covid, né? A Pfizer e a AstraZeneca são clientes da Neo4j, eles usaram grafos para resolver. é, uma usou para resolver a pesquisa do medicamento e outra usou grafo para saber qual que é a melhor rota para distribuir as vacinas do Covid. A gente tem um case da Caterpillar também, que eles tinham, né, dezenas de milhões de documentos e eles transformaram isso em grafos para conseguir gerar insights ali para reparo e manutenção eficiente de equipamento. Então, são dois cases aí, só para vocês terem uma ideia de o tipo de solução que também é uma solução escalável, né? E quando a gente fala de banco de dados desse tamanho e tão conectado, eu falo que, né, os sistemas legados eles não conseguem acompanhar essa conexão entre os dados, né? Eu falo que o banco de dados relacional ele não lida tão bem com relacionamento, e eu vou mostrar para vocês por quê. E o banco de dados NoSQL é assim, bem muito difícil você conseguir identificar os relacionamentos em banco de dados de documentos. Então a gente precisa ter essa nova abordagem. Então o grafo ele traz essa visão mais intuitiva e conectada do relacionamento dos dados, né, desbloqueando essa compreensão, esse contexto, né? Então o que né, as palavras-chave que são dados conectados e a gente trazer o contexto dos dados. É a categoria de banco de dados, né, de crescimento mais rápido aí. Teve uma queda ali em 2022, mas foi uma queda meio que generalizada em todos os bancos de dados aqui na parte de popularity change, né, mudança de popularidade, mas hoje a gente vê que grafo já deu um up no último ano justamente para essa questão do Generative AI. Então, você vê que está um crescimento sempre muito acima da média aqui comparado com os demais tipos de banco de dados. E se a gente olha, por exemplo, o Gartner, né, que é a referência que a gente tem hoje, né, tem esse insight de até o ano que vem, grafos vão ser usados em 80% nas inovações em dados e analytics. Eu deixei o link aqui para vocês. E em relação a pesquisas, né, acadêmicas de inteligência artificial, o número de isso aqui, eu preciso atualizar, que tem um número agora de 23, 24, mas seguiu a mesma toada aqui, cresceu mais de 35 vezes aí nos últimos 10 anos, tá? Então tem muita gente pesquisando AI com grafos, vocês já vão entender por quê. Então, mas beleza, né? Falei de grafo, mas o que são grafos, né? Se é de comer, de passar no cabelo, né? Vamos entender que bicho que é esse. Então a gente vai voltar um pouquinho no tempo, lá para 1736, um pouquinho só
são uns 300 e pouco, quase 300 anos aí. É, lá em Königsberg, na Prússia, tinha o Leonhard Euler, que, né, eu falo que naquela época não tinha Netflix, não tinha muito o que fazer, ele tinha um super problema para resolver, né? Ele falou, ó, eu estou na minha cidade aqui, eu tenho as cidades em volta que são conectadas por pontes, como que eu saio da minha cidade, eu visito cada uma das cidades em volta, passando só uma vez em cada ponte? Super problema, mas isso ele começou a montar uma modelagem, ele chegou nesse modelo matemático, então ele representou cada cidade aqui, então imagine que essa cidade do meio onde ele morava virou essa bolinha, essa de cima aqui, como tem duas pontes que conectam essas duas cidades, ele fez duas linhas, né? Conectando essas duas bolinhas. Essa cidade aqui do lado virou essa, e essa aqui de baixo virou essa. Então ele conectou tudo. Lá na matemática eles chamam as bolinhas de vértices, e o que relaciona os vértices eles chamam de arestas. Tá? Aqui em grafo, né, com banco de dados, a gente chama de nós e relacionamentos. Tá? Então, esse modelo de gráfico então, não foi a Neo4j que inventou esse modelo, já existe desde lá dessa época de 1700 e pouco. Muita coisa da computação é baseado nesse modelo, né? Então, tem muita coisa da computação de engenharia que é baseado nesse modelo de gráfico. O que a gente fez foi transformar isso num banco de dados. Tá? Então, a gente armazena o dado dessa forma. Então, a pergunta é se vocês já usaram grafo hoje. Então, se vocês usaram Spotify, Airbnb, Shopify, eBay, ou se vocês hospedaram em algum hotel da rede Marriott, vocês usaram grafos aí indiretamente, mais especificamente da Neo4j. Tá? Então, quando a gente fala de grafos, a gente tem esse modelo aqui que a gente chama de Labeler Property Graph. Tá? Esse modelo ele é um modelo que a gente transforma os nós ali, nossas entidades, em nós. Então, as bolinhas que são entidades, geralmente são, quando a gente traz, né, de um modelo racional, são as tabelas, tá? As entidades ali. Então, eu posso ter em um nó mais de um rótulo, tá? Então, eu posso, por exemplo, eu tenho esse nó aqui que ele tem dois rótulos. Ele tem um rótulo pessoa e um rótulo consultor. Ou seja, eu aqui que sou representado por essa entidade, eu sou uma pessoa e também sou um consultor. Então, aqui eu tenho propriedades nesse nó. Então, eu tenho propriedade de nome, que eu tenho esse valor. Então, é um conjunto de chave e valor. O que relaciona dois nós, que a gente chama de relacionamento, ele sempre tem um tipo. Então, o que significa? Que essa pessoa, ela trabalha nessa empresa aqui. Então, essa empresa é um outro nó. Então, todas as pessoas que trabalharam nessa empresa vai ter um nó da pessoa e o nó da empresa vai ser um só. Então a gente vai conectando, né, as entidades. Essa empresa está localizada, por exemplo, numa cidade. Então a gente vai usando o relacionamento para mostrar como que as coisas estão relacionadas, conectadas, montadas. Então né, resumindo assim, como que a gente armazena a nossa informação usando grafos. A gente usa essa representação de nós e relacionamentos. E a gente pode ter propriedades tanto nos nós como nos relacionamentos. Por exemplo, se eu trabalho na empresa que é a Neo4j e eu comecei aqui em setembro de 2023, eu coloco uma propriedade aqui nesse relacionamento. Tá? Então, eu posso ter uma propriedade no relacionamento. É, Noel, essa é a grande sacada, tá? Você já antecipou um slide próximo aqui meu. O diagrama lá que a gente faz, aquele diagrama de contexto, né, que a gente monta, já vira o grafo já. A gente economiza um monte de passos ali quando a gente vai fazer a nossa diagramação. Tá? O que é legal dessa abordagem? Né? Quando a gente vai fazer, por exemplo, análises de anomalias, a gente tem geralmente, né, um comportamento normal e a gente analisa o que está fora da curva, né, o que está muito estranho. Então, se eu pensar num banco, eu vou pensar no que está uma transação muito alta, uma transação muito baixa. Com essa visão de grafo, a gente começa a ter essa visão de padrão de comportamento. Tá? Então, ao invés de a gente procurar por, né, igual a gente faz no banco relacional, que a gente faz select, aqui a gente procura por padrão. Tá? Depois eu vou mostrar um pouquinho da linguagem para vocês. Então, um exemplo aqui de fraude, por exemplo, até um material, eu trouxe isso aqui do material que eu apresentei em um dos TDCs. Como que eu modelo uma fraude em anel lá em grafo? Imagina que eu tenho uma pessoa, ela tem uma conta, essa pessoa ela fez um empréstimo, tem um cartão, mas ela tem um CPF que está sendo usado por outra pessoa. Ela tem um telefone que está sendo usado por outra pessoa.
essas três pessoas compartilham o mesmo endereço. Então a gente consegue, vai trazendo informações de bases diferentes e vai juntando tudo num grafo e a gente começa a ter essa visão de contexto, né? A gente começa a ver, né? A gente fala muito de visão 360, tá? Então a gente tem isso muito claro. Se eu pensar em fraude de seguro, por exemplo, eu consigo ver qual que é a pessoa que estava. Eu tenho um sinistro, eu sei as pessoas, os carros que estavam envolvidos, as pessoas que estavam dirigindo esse carro, quem que era a testemunha, quem que é o advogado que está representando essa pessoa. Então a gente começa a juntar aí muitas coisas para ter essa visão aí mais profunda aí dos dados, tá? Então, quando a gente fala em grafo, é a forma mais natural. Então, né, o nosso cérebro ele trabalha assim, né, fazendo conexões. Então, é muito fácil quando você vê os dados ali conectados, entender o que, que significa os dados conectados. Muitas vezes a gente olha para tabelas, a gente vê lá um monte de linha em coluna, não sabe o que representa cada linha em coluna. Você vai olhar numa tabela de pedido, você vai ter um ID cliente, você vai ter que buscar esse ID cliente em outra tabela, fazer um join, né? Os famigerados joins. Então, é o que a minha provocação, assim, a gente precisa realmente traduzir, né? Que nem o Noel falou, eu faço um modelo ali, um MER, né? O que está conectado com o quê? O que eu faço no relacional depois disso? Eu vou lá, quebro em tabelas, saio, né, fazendo formas normais lá, até chegar em tabelas ali que eu tenho que ficar olhando IDs aqui, fazendo joins para conseguir chegar numa informação. No modelo de documento, mesma coisa. Eu tenho aqui procedimentos de um paciente, aí eu tenho, né, IDs aqui em lugares diferentes, e num grafo, o próprio modelo aqui que a gente monta das conexões já vira o grafo. Então, eu não preciso traduzir nada, eu só faço, né, o que isso daqui acaba virando um nó diretamente. Tá? Então, vou trazer um exemplo aqui de varejo, né? Então, imagina que a gente sempre faz esse trabalho, né? Pega perguntas de negócio e transforma no modelo de grafo. Clientes que fazem pedidos com produtos de mesmo fornecedor com categorias distintas. Então, a gente pega geralmente os substantivos, né? Que vão virar os nós, e os verbos ali acabam virando os relacionamentos. Então, se eu pensar nesse modelo aqui para responder essa pergunta, se eu fosse montar no modelo relacional, seriam ali umas 13 tabelas, né? Pensa que eu vou ter produto, eu vou ter o fornecedor daquele produto, o produto tem categoria, aí eu tenho o pedido aqui no meio, aí eu tenho uma tabela para unir pedido a produto, porque é uma tabela de N para N, eu vou ter que fazer uma outra tabela para representar essa relação. Eu tenho o cliente aqui, quem que entrega aquele pedido, quem que foi o vendedor que fez. E aqui no grafo a gente consegue representar isso de forma bem mais simples, né? Eu tenho ali um produto, eu tenho um pedido aqui, eu tenho um cliente que comprou aquele pedido, quem que vai entregar aquele pedido, quem que foi o vendedor trabalha no território, que está numa região, o produto é feito por um fornecedor e é parte de uma categoria. Então, o modelo fica muito mais simples e a gente elimina muito dado duplicado. A gente tem, inclusive, uma redução de volume mesmo, de tamanho de banco muito forte. Tá? Beleza. E performance? Quando a gente está fazendo essas consultas em dados, né, muito conectados, mesmo que o dado a gente vá navegando em muitos níveis, o banco de dados em grafo ele acaba tendo uma performance muito boa. Principalmente quanto mais conectado, a performance dele vai crescendo assim linearmente. Imagina que cada vez que você traz uma entidade nova para sua consulta relacional, você tem que fazer um inner join. Aí você faz o inner join, aí você faz outro inner join. E aí cada inner join que você faz, você está lá buscando o índice, trazendo, você vai aumentando a complexidade, aumentando o tempo de resposta. Tá? Inclusive, se a gente fizer, por exemplo, coisas recursivas aí que né, fica algo muito, muito grave, tá? Fica muito pesado mesmo se a gente vai fazer alguma coisa recursiva. Deixa eu ver se eu tinha um. Eu acho que eu tinha um exemplo aqui, mas tá, eu dei um skip no slide. Que é um exemplo aqui, usando a nossa linguagem, né, que a gente chama de Cypher, né, que é a nossa linguagem de consulta. Então, imagina que eu quero consultar produtos e categorias de forma recursiva. Eu tenho uma tabela de produtos, eu tenho uma tabela de categoria, e as categorias ela tem recursividade, ou seja, eu tenho qual que é o parent ID ali da categoria, né? Quem que é a categoria pai. Se eu quiser ir navegando por esses níveis da categoria pai, eu tenho que
é, que a gente ficar fazendo esses joins. O Noel falou, tem personagem que a gente estuda e ensina gráfico na universidade, mas nunca tinha visto a aplicação com o banco. Eu falo que eu fiz teoria de grafo ali na USP em São Carlos, é, passei penando, porque eu não entendia também eu fiz em 2007, né? Estou entregando a idade aqui. Mas eu não entendia como que a gente usava, até porque na época, de 2007, foi justamente o ano que foi lançada a primeira versão da Neo4j. Então, Não, né, é algo uso. relativamente novo. A gente vê como otimizar em coisa e tal, mas eu nunca vi ninguém falar dentro da universidade que existe banco implementando em grafo. Você Isso, conhece? é bem interessante. E aí, tá, a Neo4j foi o primeiro, tem outros bancos hoje, né, mas hoje a gente está, foi a Neo4j que praticamente criou esse mercado, né, de banco de dados em grafo. E a linguagem que a gente usa, que é o Cypher, e aí só, né, um parênteses aqui de curiosidade mesmo, para quem não pegou a referência, né, Neo4j, o Neo é do Neo do Matrix, tá? E o Cypher é por causa do vilão do primeiro filme. Então, né, tem todo. Os fundadores eram viciados em Matrix. Depois eu vou passar o nosso curso. A gente tem uma plataforma de ensino gratuito online, lá, vocês podem se aprofundar bastante nisso. Mas vocês vão ver que todos os exemplos aí em volta do filme do Matrix é bem, bem legal. E o Cypher, que é essa nossa linguagem, a gente, em vez de fazer select, a gente procura por padrão. Então, a gente usa o comando match. Então, o que está entre parênteses aqui vai ser nós. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou procurando um produto. Se eu achar um produto, eu vou armazenar ele numa variável que eu vou chamar de P. Né? Aqui é preguiça de desenvolvedor mesmo, de colocar o nome da variável com uma letra só. E aí eu vou procurar. Quando eu tenho aqui o colchete, eu estou falando que eu estou procurando um relacionamento. Então, o que eu estou falando que eu quero um nó produto que tem um relacionamento chamado categoria, com uma categoria aqui que eu vou estar chamando de L. E aí eu vou estar aqui procurando um parent do para procurar, né, a relação de parentesco, né, procurar qual que é a categoria que é o pai. Quando eu uso esse asterisco aqui, zero ponto ponto, significa que eu estou indo sem limite. Eu vou procurar categoria pai até opa, eu achar essa categoria aqui que é de laticínios. Então aqui eu estou falando de fazer uma recursividade usando SQL, mas estou parando no terceiro nível, porque, né, cada nível que eu vou avançar, eu vou ter que juntar um join aqui. E aqui eu estou falando sem limite de níveis, porque eu estou colocando zero ponto ponto aqui e ele vai até achar. Tá? Então, por isso que a gente tem, né, essa parte de. Né, a consulta é muito mais simples, você procura um padrão. Depois eu vou mostrar vários exemplos aqui no nosso cenário de corrupção. Para vocês terem uma ideia, né, que o radar de impacto do Gartner, se você olhar, né, grafos de conhecimento, né, eles falam aqui quando que vai impactar, já está para agora, né, para ontem, justamente pela questão da Generative AI. Tranquilo até aqui? Beleza? Vou falar um pouquinho bem rápido aqui da Neo4j, o que a gente né, o que a gente oferece. Então, a gente é o primeiro banco de dados em grafo, né, criador da categoria, líder mundial do segmento. A gente tem essa parte do esquema flexível, né, que a gente não precisa definir no grafo que a gente vai ter tais nós, que tal nó vai ter que estar conectado com tal nó. Isso é feito em momento de carga, tá? Então a gente tem uma flexibilidade muito grande. Isso é muito legal no gráfico, vocês vão ver depois que a gente consegue juntar coisas muito facilmente, tá? A gente tem muitos clientes corporativos grandes, o investimento isso aqui já subiu para 560 milhões, ecossistema de parceiro global, a gente tem uma comunidade de desenvolvedores muito grande e está aumentando cada vez mais. A gente está estruturando também a comunidade aqui na América Latina, aumentando bastante. Passamos já de 100 milhões de downloads da ferramenta, então tem muita gente utilizando aí já no 4G. Tá? Se a gente olhar as 100 empresas mais poderosas dos Estados Unidos, 84 usam o 4J. Tá? Então, você pega serviço financeiro, montadora, varejista, farmacêutica, companhia de seguros, então tem muita gente, né, grande usando o Neo4j. A gente estava com um stand no TDC Summit do ano passado,
E uma pessoa chegou em mim e falou assim, eu posso confiar na Neo4j? Eu falei, como assim pode confiar? Eu falei, não, porque uma vez eu comprei uma plataforma e o pessoal de fora, né, e o pessoal sumiu. Eu falei, se sumir a Neo4j, tem uma galera que vai ficar chateada, então eu acho bem difícil sumir, né? Eu acho que tem bastante gente muito grande utilizando. Então tem case, por exemplo, a gente usa essa abordagem, né? Os grandes grafos que a gente pode usar em todas as empresas, né? Então a gente tem case de colaboradores, por exemplo, a NASA usa, eles trouxeram 20 milhões de documentos para o grafo, para montar a jornada de aprendizado. Entendeu? Você vai entrar no projeto, ele já monta ali o aprendizado, né, baseado no grafo de conhecimento. Fornecedor, otimização de rota, produto, né, recomendação de produto, recomendação, programa de fidelidade, prevenção de churn, né, de cancelamento. Tem cases bem, né, clássicos de detecção de fraude, igual eu mostrei para vocês ali anteriormente. Parte de processo, eu já trabalhei num projeto aqui no Brasil que eles mapearam todo o processo da empresa, qual processo estava conectado a qual aplicação, com quais APIs, e mapearam todos os processos ali para saber, por exemplo, que nem o ano que vem, se não me engano, 2026, vai mudar o CNPJ para alfanumérico. Imagina o tanto de mudança que vai ter nas aplicações. E aí, com esse mapeamento que eles fizeram, eles já sabem, vai ter lá um nó que é o campo que tem em cada API, então eles já sabem já quais aplicações que vão ser afetadas se mudar determinado campo, né? Então tem vários cases assim, bem interessantes de rede, segurança. Imagina você colocar todos os seus ativos ali, servidores, tudo ali no grafo, você consegue ter essa visão, né? Se cair um servidor, o que vai acontecer, né? Quem que vai chorar primeiro? Então aqui tem mais de 1.700 clientes no mundo todo, então tem alguns logos aqui, né, grandes que a gente tem, então de Caterpillar, Exército Americano, Santander, NASA, Microsoft, então tem bastante, tem muita gente grande utilizando, tá? Então, falar um pouquinho da plataforma, a gente tem esse core, né, que é a base de dados em grafo mesmo, a gente tem ferramentas de discovery, de visualização, de exploração, eu vou mostrar algumas para vocês aqui também, no nosso case. Drivers e APIs a gente tem para, né, .NET, Go, Java, tem para todos os gostos, aí, drivers para conectar com a base. A parte de integração também, a gente tem muita coisa de integração com Microsoft Fabric, com Databricks, Snowflake, conector para BI, para conectar com Looker, Power BI, tem bastante coisa em volta aí do ecossistema, tá? Então, aqui que eu trouxe né, conector para Spark, conector para Warehouse, conector para Kafka, para BI. Então, tem muita coisa, né? Eu vou mostrar hoje para vocês essas duas ferramentas de exploração de dashboard e aplicação ao acelerador nosso que a gente tem também. Tem muito algoritmo pronto, então tem muita coisa, né, que o pessoal da matemática estuda lá desde 1700 e pouco, que a gente já tem implementado na ferramenta, tá? Então, algum desses, só para dar uma visão assim, do que tem na ferramenta de algoritmo, tá? Então, eu tenho algoritmo de achar o menor caminho, por exemplo, né, que são algoritmos bem clássicos aí, de Dijkstra, de A estrela, tem bastante de achar o menor caminho entre dois nós, olhando os relacionamentos dele. Algoritmo de centralidade, então eu tenho o PageRank, né, que é um que eu vou destacar aqui, que é o algoritmo que o Google usava no começo, né? O Google virou Google por causa do PageRank, né? Porque eles montaram um algoritmo que eu tinha uma página e eu tinha, então, né? Eu acho que o pessoal que tem menos que, sei lá, 25 anos não vai lembrar disso, né? Eu tinha uma página, eu tinha links para outra página, então como que eles sabiam qual página mostrar na página inicial do Google quando você fazia uma pesquisa? Eles usavam esse algoritmo de PageRank para ver quem que tinha mais links para outras páginas. Ou seja, se uma página ela tinha muito link, ela era uma página conectada, ou muito link para ela. Até surgir, né, alguém lá e fazer aqueles farms lá que eles tinham de criar sites que tinha link para tudo quanto é lado, só para aumentar o score lá no PageRank e ficar melhor posicionado no Google, né? Então, aí o pessoal foi melhorando, né, o algoritmo de busca do Google, mas a primeira versão, né, se eu não me engano, o paper de PageRank, quem escreveu foi o pessoal do Google. A gente tem algoritmos de comunidade, então, para saber, né, montar comunidades ali nos grafos, a parte de machine learning.
de predição ali de relacionamentos, de similaridade, de embeds ali para criar vetores a partir dos nós. A gente costuma muito usar a combinação desses algoritmos. Vou dar um exemplo aqui. A gente tem algoritmo de similaridade, para calcular a similaridade entre nós. Então, imagina que a parte de recomendação de produto, a gente usa muito isso. Então, imagina que eu tenho um nó né, do cliente e eu tenho nós com os pedidos que ele fez. E nesses pedidos eu tenho os produtos, igual eu mostrei anteriormente para vocês. Se eu comparar dois clientes, eu consigo gerar um relacionamento entre eles de similaridade e colocar uma propriedade que é um score. Falar assim, quão parecidos são esses dois caras? E aí essa relação de similaridade, ela vai se espalhando ali pelo grafo, né? Vai calculando para cada cliente. E eu consigo usar depois um algoritmo de comunidade para gerar comunidades em comum, dos clientes que são parecidos. E muitas vezes os clientes que são parecidos, não necessariamente eles estão na mesma cidade, não necessariamente eles são do mesmo porte. Eu só estou falando que eles têm um comportamento de compra parecido. E isso faz toda a diferença quando você vai recomendar um produto, porque você recomenda a mesma gama de produto para clientes que estão na mesma comunidade. Isso faz muita diferença quando a gente está falando de recomendação de produto. Então, keep calm and show me the graph. Vamos mostrar o grafo aqui para vocês, tá? Vamos mostrar aqui. Então, a gente tem três ferramentas aqui a gente tem uma ferramenta que é esse Neo4j Browser, que é uma ferramenta de montar query mesmo, de montar aquelas query cipher, que é como se fosse, para quem usa, né, SQL, como se fosse o SQL Management Studio lá, que você faz as queries aqui. Eu tenho uma ferramenta de exploração de dados, que a gente chama de Neo4j Bloom, né, que é uma ferramenta de exploração. E eu tenho uma ferramenta de relatórios também, que eu consigo montar relatórios, que depois a gente vai brincar um pouquinho nela, tá? Vamos olhar aqui nessa ferramenta de exploração de dados, que eu consigo, por exemplo, consultar aqui, imagina que eu consigo consultar uma pessoa, tá? Então, eu tenho aqui um nó que é com rótulo pessoa, tá? E eu consigo aqui carregar, eu vou carregar aqui, né? Ele vai ter um limite de 3.000, mas ele tem muitas e muitas pessoas carregadas aqui, tá? Então, cada pessoa, né? Então, imagine que se eu tivesse uma tabela no banco de dados em relacional, cada linha da tabela pessoas virou um nó aqui, tá? E esse nó, eu tenho aqui, né, a CPF mascarado, eu tenho a faixa etária, o nome aqui, tá esse hash aqui, vocês vão entender por que depois, o Noel já sabe por quê. Porque eu acho, né, é o tema do nosso workshop aqui, porque, né, quando a gente vai pesquisar situações diferentes, assim, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado. Então, eu coloquei um hash no nome das pessoas, mas eu vou disponibilizar para vocês os scripts para fazer a carga, né? Então, aí vocês façam por conta e risco. Mas aqui eu te deixei para preservar aqui, eu deixei o nome das pessoas com hash. Então, se eu tenho uma pessoa aqui, o que eu tenho nessa pessoa? Ela tem sociedade em algumas empresas, tá? Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho, né, a razão social que eu mascarei aqui, mas a gente tem aqui o comecinho do CNPJ também, que eu usei como chave, tá? Então, essa pessoa, ela tem essas três empresas, tá? Então, eu estou falando que eu tenho esses três nós de empresa. A empresa, ela pode ter outros sócios, né? Então, se eu expandir aqui as empresas, eu consigo saber quem que é sócio de cada empresa. Então, essa empresa, por exemplo, ela tem 4 sócios. E aí eu consigo ir expandindo isso, por exemplo, de cada empresa ela também tem um estabelecimento, tá? Que seria como se fosse como se fosse a filial dela, né? Mas tem sempre um estabelecimento que é a matriz e os outros são filiais. Então sempre tem um estabelecimento, e aí o estabelecimento, né, nesse caso aqui eu parei por aqui, eu carreguei só, né, a pessoa, o estabelecimento e a empresa. Então vocês vão começar a ver que começa a ter essas relações aqui, né, de saber, por exemplo, quem que é sócio de quem, né? Eu consigo carregar
por exemplo, essas pessoas aqui, se eu for continuar explodindo aqui, ó, ela vai continuar aparecendo. Tá vendo que aqui já apareceu uma pessoa, que essas duas pessoas aqui, elas têm sociedade nessas duas empresas. Então a gente já começa a ter essa visão de quem que é sócio de quem em vários níveis. Imagina o seguinte, se eu estou no modelo relacional, como que eu sei que essa pessoa aqui, ela se conecta, né? Deixa eu ver se ela vai explodir mais um pouco aqui. Vamos explodir mais um pouco. Deixa eu tirar os nós de estabelecimento, focar só nas pessoas, nas empresas. Então imagina que eu tenho aqui, ó, essa pessoa e essa pessoa aqui. Tá dando para ver o que eu estou selecionando aqui? Dá, né? Boa. Dá. Imagina que eu quero saber qual que é o menor caminho dessa pessoa para essa. Ou seja, eu quero saber quem que está no meio aqui. Como que eu faço isso no modelo relacional? É difícil, né? Você vai ter Sim. que fazer pelo menos um, dois, três, quatro, cinco, seis inner joins. Aí eu garanto, né? Eu já trabalhei com tuning de SQL já. Garanto que no terceiro inner join você já se perdeu. Então, assim, é muito difícil. E aqui a gente consegue, por exemplo, imagina que eu vou selecionar os dois aqui, vou apagar todo o resto, não estou apagando do banco, só estou tirando aqui da minha análise. Eu tenho aqui algoritmos, por exemplo, de menor caminho, que ele já achou, tá vendo? Ele achou o menor caminho entre dois nós, tá? Então, isso que é legal, a gente consegue ver, começa a ter essa visão, né, de caminhos, por exemplo. Aqui são algoritmos que lá o pessoal da matemática pesquisou, e a gente está rodando aqui, né, rodando aqui diretamente. Tá? Aqui eu acho que ele não vai carregar mais. O que é legal aqui? Eu tenho algoritmos que eu consigo rodar aqui, por exemplo, que eu falei lá de centralidade. O que é o algoritmo de centralidade? Esse de degree centrality, ele é um algoritmo que ele fala o quanto que um nó está saindo ou recebendo de relacionamento. Se vocês clicarem aqui nesse Read More, ele tem inclusive, né, qual que é um algoritmo de 1979. Tem um paper que embasa esse algoritmo, tem toda a parte de sintaxe, se vocês quiserem executar ali via Cypher. Aqui a gente está executando na própria ferramenta, tá? Então eu consigo colocar, por exemplo, eu vou ignorar o estabelecimento, olhar só as pessoas, né? Eu vou olhar quem tem, olhar esse relacionamento que tem em sociedade e vou aplicar esse algoritmo. Aqui, Nossa Senhora das Demos, boa. E eu vou falar o quê? Eu quero que você aumenta, né? Deixa maior quem que tem mais conexão. Então aqui, ó, vocês vão ver que esse cara aqui, ele está com um degree centrality 4. Por quê? Ele tem 4 relações saindo dele. Esse daqui está com 2, porque ele só tem 2 relações saindo dele. A gente faz muito isso de combinar, né, esses algoritmos. Então, essa parte de estar conectado, né, que tem outros algoritmos de centralidade, a gente usa em fraude também para saber se alguém está, né, com muita conexão, então ele pode ser uma pessoa a ser avaliada, tá? A ser avaliada profundamente, tá? E aqui a gente trouxe nessa base também uma figura bem interessante, que são os parlamentares, que são os nossos amigos deputados, tá? Eu tirei aqui também, né, o nome lá dos parlamentares. Tem o CPF aqui, mas, né, aí a gente não. A ideia aqui é mais na ferramenta lá que eu vou mostrar os casos emblemáticos ali, eu não coloquei o CPF. Mas a gente tem todos os parlamentares. E o que a gente tem bacana aqui? Eu consigo ver um parlamentar, ele tem documentos, e esse documento é vinculado a uma despesa. Então eu peguei, o que a gente está falando aqui? Eu estou pegando. Opa, deixa eu achar meu mouse aqui. Eu peguei uma informação pública, que se vocês forem lá no site da Câmara e colocar lá dados abertos, então eu não, né? Esses dados que eu estou usando aqui são todos dados abertos. Vocês forem aqui na API, pegar os gastos dos deputados aqui, eu baixei eles em CSV e fiz uma importação aqui para minha base de dados. Tá? E aí eu consegui descobrir o quê? Então eu tenho, por exemplo, deixa eu mudar aqui a cor do parlamentar para ficar mais claro. Eu tenho
um parlamentar, ele tem documentos, e documentos são vinculados à despesa. É que pode ter mais de uma despesa para o mesmo documento, tá? Por isso que eu fiz essa relação de documentos e despesas, tá? Então, por exemplo, aqui, eu tenho esse parlamentar, deixa eu focar aqui em um documento só para ficar mais fácil de visualizar. Ele tem esse documento, ó, esse documento, inclusive, ele tem lá o link da nota fiscal. Ele tem um número interno. Esse documento aqui, ele vai ter uma despesa. Aqui na despesa eu tenho o valor, ó, esse aqui é R$ 150. E o fornecedor. O que é legal do fornecedor? O fornecedor tem documento, certo? Eu tenho o CNPJ dele. Então, eu consegui vincular esse fornecedor àquele estabelecimento da outra base. Tá? Então, isso que é a magia do grafo. Para você conectar duas bases, você tendo essa forma de. No caso que tinha a chave, que era o CNPJ. Então, eu sei que esse parlamentar, ele gastou R$ 150. Aqui no documento eu tenho, na despesa, na verdade, eu tenho qual que é o mês que foi feita essa despesa. Então, aqui, ó, deixa eu colocar aqui para mostrar o mês e o ano. Ó, então, foi feito em janeiro de 2023. Eu tenho a categoria, que é essa despesa. Então, essa despesa aqui, ela é da categoria. Deixa eu mostrar aqui. Ó, ela é da categoria combustíveis e lubrificantes. Então, esse cara, ele gastou R$ 150 em combustível nesse estabelecimento. E aí, o que é legal aqui? O estabelecimento, ele está vinculado a uma empresa. A empresa está vinculada, ela tem sócios, certo? E eu posso ter empresas que têm outras empresas como sócio. E essa pessoa aqui, né, ela pode estar aqui, ó, o parlamentar, ele também pode estar vinculado, ele pode ser uma pessoa aqui, tá? Nesse caso, esse cara aqui, ele não tem nenhuma sociedade, então eu não carreguei ele como uma pessoa. Ou seja, vocês já entenderam onde eu quero chegar, eu consigo dar essa volta, tá? E aí que é aonde a gente começa a pegar os casos de corrupção, tá? Aqui a gente tem um caso que, né, eu vou até pegar aqui a query, né, da própria, de um caso que eu peguei aqui. Vamos colocar aqui na nossa query, que eu vou mostrar para vocês como que eu monto a query, tá? Eu vou tirar esse daqui, só para facilitar. Então aqui, esse é meu cipher que eu vou executar na minha base para localizar ocorrências de um padrão. O que eu vou procurar do padrão? Eu vou procurar por um path, ou seja, eu vou procurar por um caminho que eu tenha um node parlamentar, que ele está vinculado a um documento. Esse documento ele tem um fornecedor que está vinculado a um estabelecimento. Esse estabelecimento é uma empresa. Na empresa eu tenho uma pessoa que é sócia dessa empresa e essa pessoa está vinculado ao P. O P é esse P aqui, que é o parlamentar. Então aqui eu procurei um relacionamento circular, ou seja, no final do dia eu estou procurando o quê? Eu quero achar um deputado que comprou alguma coisa da própria empresa, certo? O Rafael já mandou um emoji ali. E aí, nesse caso, a gente teve um caso só que aconteceu de um deputado que ele gastou, inclusive, aqui se a gente olhar o documento e expandir aqui o documento, ele gastou R$ 10.000 na própria empresa, numa consultoria, tá? Uma empresa de advogado, e ele é sócio da empresa, e eu conferi lá o CNPJ dele, ele é sócio da empresa, e ele contratou R$ 10.000 da própria empresa. Isso eu olhei dos últimos 3 anos só, tá? A gente poderia pegar, por exemplo, aqui baixar todos desde 2008 e rodar para tudo. Eu peguei só de 2025, 24 e 23. Beleza? Agora meu aumento de salário vem. Agora explica aí, Rafael. Você trabalha para o governo? Como que é?
como que é o rolê aí? Beleza, mas ficou claro como que a gente consegue, né, puxar isso. Eu conseguiria, por exemplo, pegar essa query aqui, por que que é legal essa ferramenta aqui de exploração? Olha lá, ó, colocar no sistema de antifraude. Rafael, se você precisar de ajuda depois, entre em contato com a gente, mas esse é o caso mais clássico de antifraude. Tá? Por exemplo, para a área de saúde, a gente vê se o prestador lá, o médico, ele não tem sociedade com o paciente, para estar fraudando a empresa de plano de saúde, né? Então, assim, isso, calma que a gente está falando do nível um. Tá? Eu estou falando de o cara que comprou em coisa de sociedade própria empresa. Beleza? O que é legal aqui? Eu consigo, com essa ferramenta, ter uma funcionalidade aqui que chama Saved Cipher. Eu consigo adicionar aquela query que eu fiz aqui. Então eu falo assim, ó, parlamentares que compraram na própria empresa. Beleza? Quando eu salvo aqui, eu vou no search, ele já está aqui já. Ó. Eu clico aqui, dou um enter, ele já carrega. Tá? E aí que é legal aqui, aí eu consigo ir explorando. Então eu consigo meio que montar vamos dizer assim, um tool belt ali, né? Um cinto de utilidades para o meu analista de dados. Eu descobri um caso aqui que pode ser emblemático, pode ser uma fraude. Pô, vou lá e coloco. Eu falo, ó, procura ocorrências dessa fraude que ele já vai mostrar, tá? Esse é o caso, é o caso assim, arroz feijão, bem arroz feijão mesmo, porque assim, ó, olha o tanto ó, deu literalmente 2 linhas aqui, tá? Então você vê que é uma consulta assim, né? Quando você acostuma, né, com esses parênteses, colchetes, você já vai lendo assim, ó, eu estou procurando esse caminho aqui, tá? E aí eu coloquei inclusive isso daqui numa ferramenta de relatórios que eu consigo colocar aqui, né? Montar aqui, né, clicar aqui no settings, eu ponho aqui o Cipher. Tem vários tipos de gráficos aqui que não é grafo, mas eu estou colocando tipo grafo. Parlamentar comprando na própria empresa. Eu tenho esse outro modelo aqui, que é um modelo um pouquinho mais elaborado, tá? Eu vou carregar ele aqui para vocês entenderem do que eu estou falando. Deixa eu procurar copiar só esse comecinho. Eu vou procurar um caminho. Aqui eu vou ter que colocar um limite, porque achou muita coisa. Muita coisa que eu estou falando é mais de 4.000 ocorrências, tá? Assustou um pouquinho o Noel lá quando eu dei o spoiler para ele. O que eu estou falando? Ó, eu estou falando que eu estou procurando parlamentar, tá vendo? Até aqui vai a mesma coisa, até aqui nesse ponto. Aqui, se vocês observarem, ó, eu tenho. Deixa eu ver se assim com Enter ele funciona, mas acho que sim, funciona. Tá vendo essa parte aqui do meio? Eu estou procurando o que a gente chama de QPP, que é Quantified Path Pattern. Eu estou falando que esse padrãozinho aqui, pessoa, tem sociedade com empresa, tem sociedade de empresa com outra pessoa, eu quero achar ocorrências desse padrão no meio do meu padrão. E esse 1 para 1, eu estou falando que eu quero que tenha pelo menos uma ocorrência. Eu posso colocar 1 para 5, 1 para 50, posso tirar para ele procurar infinito, mas daí ele vai procurar na base inteira, né? Talvez fique um pouquinho lento. Eu vou colocar 1 para 1, o que isso significa? Eu estou procurando pessoas que compraram alguma coisa. Então imagina que eu sou um deputado e eu tenho sociedade com o Noel. E o Noel tem uma empresa. Eu estou falando de eu comprar coisas na empresa do Noel. Então, ou seja, eu não estou comprando coisa na minha empresa, mas estou comprando na empresa de um sócio, tá? Que é o caso aqui. Tá vendo? Ó, eu tenho aqui o parlamentar aqui em laranja. Ele tem, ele comprou, né, um documento. Aqui o documento está vinculado a uma despesa aqui, R$ 378 desse fornecedor X. Esse fornecedor ele está ligado à empresa. Essa empresa tem aqui ó, uma outra pessoa que tem um outro sócio que, na verdade, é o parlamentar, que é a mesma pessoa, tá vendo? É até o partido e o estado dele aqui. Então, eu estou falando que esse cara aqui, ele comprou alguma coisa de um sócio dele. Isso é minimamente antiético, tá? Minimamente antiético. Eu não vou acusar ninguém aqui, mas é um caso que deveria ser investigado.
O problema é o seguinte, tá vendo esse path aqui? Se eu der um count nesse path, a gente tem 4.513 casos. Tá? Só para vocês terem uma ideia do tamanho do rolê. Beleza? Aqui, se eu colocar mais, galera, aqui se eu colocar mais, eu vou até colocar um hack aqui, que é mandar ele executar em paralelo para ele ir um pouquinho mais rápido. Eu vou colocar aqui mais de 2 ocorrências, ó, já sobe para 10 mil. Ou seja, eu sou sócio do Noel, o Noel é sócio do Rafael e eu estou comprando na empresa do Rafael. Tá? Então vocês viram que. E assim, ó, olha o tempo que demora, né, quando a gente fala de performance. Está falando de uma base que tem 146 milhões de nós e 94 milhões de relacionamentos. Se eu der um count aqui, por exemplo, eu pegar quantas pessoas tem nessa base, return count P, ó, eu estou falando que eu tenho 16 milhões de pessoas nessa base. Então a gente não está falando de pouca coisa, que é uma base legalzinho, tá? A gente tem clientes na casa de bilhões, tá? Então mas assim, é uma base média, tá? E está demorando aqui, ó, colocando para rodar em paralelo, 1,8 milissegundos para achar. Então, quando a gente fala de performance, porque cada conexão dessa daqui está sendo, né, quem estudou complexidade já, é O de 1, né? Eu estou batendo como se fosse um ponteiro ali, batendo direto. Então, por isso que é muito rápido fazer essa conexão. Não tem join aqui, é um ponteiro apontando de um nó para o outro. Então, a performance é absurda. Beleza, até aqui? Espero que ninguém tenha visto o seu CNPJ aqui. Então, beleza, ó, eu tenho aqui já, né, casos interessantes já emblemáticos, tá? O que é legal do gráfico? Depois eu vou voltar nessa parte dos circulares aqui. Eu montei aqui no relatório, deixa eu tirar aqui a opção de table aqui, para facilitar. Então, ó, eu tenho lá 146 milhões de nós, 94 milhões de relacionamento. Eu tenho valores, né, monetário das despesas, 578 milhões distribuídos em 3 anos. Tá? Eu montei aqui no modelo de dados, eu consigo colocar aqui, deixa eu voltar para o modo de edição, para vocês verem embaixo do capô o que tem aqui. Tá? Aqui eu tenho lá, o que eu fiz? Eu peguei todas as despesas e retornei a despesa dividido por 1 milhão. Simples assim. Quando eu quero somar, eu só coloco o sum, não preciso ficar fazendo group by, não. Ele faz group by sozinho. Eu quero despesa por ano. O que eu fiz despesa por ano? Lembra que a despesa está vinculada no mês? Então, eu tenho a despesa, está vinculado no mês, que está vinculado no ano. Eu retorno o ano e a soma da despesa. Ele me gera, aí eu vou exibir isso aqui com formato de gráfico de barra. Eu sei que lá em 2023 eu tive 240 milhões, em 2024 251, 2025 teve menos, que a gente está em maio ainda. Tá? Aí aqui eu tenho a distribuição. Lembra que eu tinha na despesa, eu tinha categoria? Mesma coisa. Ó. Vocês olharam o cipher que eu executei aqui, ó. A despesa, ela é de uma categoria despesa. Eu peguei a categoria e somei e mostrei aqui, ó. Vocês vão ver que tem muita coisa que é divulgação da atividade parlamentar. Inclusive aqui eu tenho um valor líquido, ó. Foram gastos 227 milhões de reais em divulgação da atividade parlamentar. Daria até para a gente fazer uma análise assim, né? A gente pode até fazer alguma coisinha aqui, se vocês tiverem alguma ideia, né? Quiserem me trucar aqui no chat de fazer alguma coisa com esses dados, a gente pode fazer junto aqui para mostrar como que faz. Mas a gente pode cruzar, por exemplo, eu quero saber, né, combustível lubrificante. Teve uma notícia recente que, por exemplo, essas passagens aéreas aqui, o pessoal começou a ficar de olho, o pessoal estava gastando muito com passagem aérea. Sabe o que o pessoal fez? O pessoal migrou para combustível lubrificante. Por quê? O pessoal começou a lançar reembolso de querosene, de aviação. O cara abastecia o jatinho dele e lançava como despesa. O pessoal criativo. Então, algo que a gente consegue gerar gráficos também, né, a partir dos nossos gráficos. Tá? Aqui tem um modelo de dados, né, que a gente tem. Então, eu tenho lá empresa. Deixa eu carregar esse daqui aqui. Peraí, deixa eu só jogar esse aqui, porque aqui fica um pouquinho melhor para ver, porque fica mais bonitinho os nós aqui. Então, eu tenho lá
Esse que é o meu modelo, né? Ele gera esse esquema aqui baseado nos dados, tá? Então eu tenho o parlamentar, ele é vinculado a uma pessoa, que é vinculado à empresa, que pode ter sociedade na empresa também, que eu tenho estabelecimento, o estabelecimento é vinculado a um fornecedor, né? Que isso daqui veio da base da receita e o resto veio da base de despesas. Então, o parlamentar ele tem um documento que tem uma despesa, que tem a categoria e subcategoria, e a despesa está vinculada a um mês e um ano, tá? Eu fiz essa brincadeira aqui do mês do ano por uma questão de performance, tá? Desculpa. É muito mais rápido você navegar por um nó do que você abrir um nó para verificar uma propriedade que está dentro dele, tá? Então, como o mês é algo que tem todas as despesas e é a data, a gente usa essa estratégia para. Eu quero saber tudo que aconteceu no mês. É muito mais rápido você localizar primeiro o nó do mês e depois achar as despesas que estão vinculadas nele. Porque senão eu tenho que abrir despesa por despesa e ficar, né, fazendo uma comparação. Então, é uma estratégia que a gente usa para melhorar ainda mais a performance aqui quando a gente tem que fazer, né, cálculo de data, saber o que veio antes de outra despesa. Então a gente consegue. Aqui eu não coloquei o dia, tá? Em alguns cenários a gente coloca até a hora, tá? O que acontece? Quantos nós vai ter de ano? Eu tenho 3 nós de ano só. Se eu olhar aqui no meu nó ano, eu vou ter 3 nós de ano. Se eu explodir isso, eu vou ter, no caso aqui, 29 dias, 29 meses. Que foi, né, 12 para cada. 12, 24 e 29, né? Que 25 tem 5 só. Então é muito mais rápido eu pesquisar nesse subgrafo e depois achar as despesas do que eu vou sair olhando despesa por despesa, né? Para ver se está dentro de um mês, entendeu? Então é muito mais rápido fazer esse caminho. Navegar por um nó é muito mais rápido do que abrir ele para ver uma propriedade. Tá? Então isso aqui é só um trick de performance. Tá? O que é legal? Quando a gente fala de visão 360, então imagina que eu vou pegar um parlamentar, né? Eu vou colocar aqui um código 1789, tem um cara X aqui. E eu seleciono o ano. Eu peguei um cara aqui, ó. Eu consigo ter uma visão 360 que a gente fala, ó, ele teve 30 mil reais, aqui eu coloquei por ano, mas deveria sair por mês. Saiu por mês, mas esse cara aqui, acho que ele tinha despesa em um mês só. Provavelmente deve ser um suplente, alguma coisa assim. Ó, esse daqui, por exemplo. Em 2023, ele gastou 481 mil reais, aqui tem formato americano, e eu sei até mês a mês, né, o que ele gastou, né, tipo, o valor líquido que ele gastou por mês. E aí, se eu olhar aqui, o que eu estou fazendo, né, eu tenho quando eu seleciono isso aqui, eu jogo isso aqui, o ID dele numa variável, e eu vou fazer um match aqui, eu vou procurar por despesa, que está vinculado a um documento, que está vinculado a um parlamentar. Aqui é como se fosse um AIR que eu estou fazendo aqui, ó, onde o parlamentar ID é esse ID aqui. É esse nome aqui, quando eu edito esse componente, ó, ele gera aqui, ele vai falar, ó, o que o cara selecionar aqui, eu vou jogar nessa variável. Tá? E aí eu faço, né, a consulta aqui, ó, eu vou procurar por todas as despesas e vou quebrar por, né, vou fazer um AIR do ano, porque eu vou selecionar o ano, e eu vou quebrar por mês aqui. E aí eu monto um gráfico mês a mês, o que esse cara gastou. Legal? Boa. Eu consigo fazer uma análise que a gente faz muito em fraude, aí o Rafael vai ficar feliz com essa análise. Eu consigo falar o quê? Eu quero pegar 2 parlamentares, né, eu pego os dados dos dois, é um cara lá da Bahia, do PSD, e vou procurar um cara aqui do PT de São Paulo, e eu faço o que eles têm em comum, esses 2 caras. Ó, esses 2 caras, eles têm um monte de despesa nesse fornecedor aqui. Deixa eu só mudar aqui para. Aqui eu tenho um Advanced Settings, eu vou colocar para quando eu passar o mouse nele. Aqui a gente faz ao vivo. Só precisa achar aqui, ó, Pop-up Over. Dou play aqui. Ó, eu pegar esse fornecedor aqui, tá vendo? Ó, esse cara, ele é. Deixa eu ver por que esse documento tá em branco. Provavelmente esse cara aqui deve ser um de passagem aérea. Esses 2 caras aqui, ó, o parlamentar tá aqui em verdinho. Eles compraram nesse fornecedor aqui muita coisa em comum.
né? Então eu consigo mostrar os caminhos que tem ali entre duas pessoas. Quando eu estou falando de fraude, isso eu posso pegar duas pessoas, né? O Noel vai precisar dar uma saída aí, mas não estou saindo para destruir os documentos. Boa. Mas aí a ideia é que vocês podem abrir o microfone, podem, né, ou mandar no chat aqui perguntas, tá? Então eu consigo fazer essa análise também de pegar duas pessoas e fazer essa análise, qual que é o menor caminho, o que eles têm em comum. E aqui dos circulares, é lá, parlamentar comprando na própria empresa. Aqui eu falei do circular nível 2, né, que é aquele caso que eu coloquei lá com sociedade aqui de com um só, né, quem está comprando de um sócio. E aqui que eu ordenei, né, eu peguei os parlamentares, coloquei o ID aqui para preservar, mas ó, tem um cara que ele fez isso 268 vezes e deu 92 mil reais. Tá? Deixa eu ver se esse valor aqui não tá em valor mesmo. Então tem umas pessoas aqui, está ordenado por quantidade, mas deixa eu ordenar por valor para ver se tem alguém com valor interessante. Ó, tem um cara aqui com 100 mil reais, ou seja, o cara comprou 100 mil reais de alguém do sócio dele. Tem um cara aqui aí o que eu fiz? Eu fiz esse relatório, esse esquema que eu posso clicar aqui, né? Ó, teve 18 despesas aqui. E ele aparece aqui as despesas que tá, né? Vamos ver aqui colocar o hover aqui. Eu sempre esqueço de colocar esse hover. Vou falar pro pessoal deixar por padrão já. Eu uso bastante. Então vocês podem observar aqui, ó, que eu tenho despesa de, ó, 3 mil reais. E o legal, ó, que tá tudo nesse fornecedor aqui. Tá? Então, se a gente olhar esse caso aqui, falar, pô, esse cara aqui, a gente pode. Tá vendo? O documento, ó, tem um monte de coisa aqui, 5 mil reais, 5 mil reais, ó, 5.500, 5.500, 5.500. Então tá, esse fornecedor é um cara que a gente, né, deveria dar uma olhada no que ele faz, né? Geralmente é posto de combustível, tá? É por que eu fiz aquele esquema de colocar no mês? Às vezes o cara vai lá e lança 15 notas de posto de combustível no mesmo mês. Vamos, o cara tem 15 carros, né? Ou tá abastecendo para a família inteira, né? Não sei, não estou julgando. Estou só analisando os fatos aqui. Estou analisando os dados. Beleza? Tranquilo até aqui? Então, isso aqui é algo bem legal que a gente consegue, né? Eu coloquei algumas aqui. Se vocês tiverem alguma coisa que vocês queiram ver aqui, a gente pode montar na hora aqui os dados, tá? Voltando um pouco aqui para a apresentação, até para falar um pouco de como que isso conecta com o Generative AI, tá? Qual que é o pulo do gato aqui, tá? A gente tem, né? A gente considera gráfico como uma camada de dados perfeita ali para a IA generativa, né? Os líderes da empresa já concordam, né, que a IA é crítica para o sucesso pelos próximos anos, 94%. Mas gerenciar risco ainda é a maior barreira para conseguir escalar. Então a gente tem uma situação no mercado hoje, tem um receio generalizado, todo mundo fica meio assim de colocar Generative AI, tem, né, já as referências aqui, né? Não estou tirando isso da cabeça, que são pesquisas já embasadas, a Deloitte, em empresas grandes. A falta de explicabilidade, então, a gente não conseguir explicar de onde que veio uma resposta da Generative AI é algo que preocupa muitos executivos. E esse risco da imprecisão ou alucinação, que são os riscos mais citados, né? Eu devolver uma resposta imprecisa ou alucinar, tá? Então, aí que vem a grande sacada de a gente juntar grafos de conhecimento, né, knowledge graphs, vocês vão ouvir falar muito isso nos próximos anos, que traz essa parte do grafo de conhecimento, né, com a parte de Native AI. O Thiago até falou, um servidor MCP conectado à solução pode fazer uma query de forma declarativa. Calma que eu já vou mostrar. Então, quando a gente junta esses dois mundos, a gente tem uma resposta precisa, com contexto e explicável, tá? Então, a gente tem já papers já que falam que gráfico de conhecimento melhora a precisão em 50%, que é uma média, assim, e uma média, né, 3 vezes melhor do que você usar SQL puro, tá? Então, o que a gente fala que é o que a gente chama de GraphRag, né, que tem maior precisão, o desenvolvimento é mais fácil,
e a gente ganha por tabela aí explicabilidade e governança. Tá? Eu vou mostrar para vocês, eu tenho uma aplicação aqui, que ela está conectada numa base que tem, não tem as despesas, ela tem só aqueles dados da receita, tá? Mas já dá para ter uma noção muito legal do que a gente consegue fazer com LLM conectado no grafo, tá? Qual que é o problema da LLM? Ela vai buscar, né, no que ela foi treinada. Então, ela alucina. Às vezes ela traz um dado que ela muitas vezes não consegue explicar por que ela alucinou. Então, se eu pegar, né, eu vou pegar o caso aqui do Luciano Huck, né, e empresas que ele tem em sociedade. Eu estou pegando isso, né? Eu adoro o Luciano Huck. Um beijo para você, Luciano Huck, se você estiver assistindo a gente. Mas eu estou falando assim, ó, o que ele tem em sociedade, tá? Se eu olhar na minha base lá, ele vai ter lá mais de 20 empresas, tá? O que eu posso fazer aqui? Eu posso converter essa pergunta, né, numa LLM. Então, eu consigo saber, né, eu passo para essa LLM o meu esquema, né, essa informação aqui. Porque quando eu executo esse código aqui, eu coloquei só para tirar o dashboard aqui, mas se eu executar só isso daqui, ele me retorna a conexão entre os nós. Tipo, os nós que têm os relacionamentos. Mas eu tenho aqui, tá vendo? Eu tenho um modo raw aqui, que no final é um JSON. Então eu posso passar esse JSON para minha LLM, né? Passar os nós e relacionamentos que eu tenho para a LLM, e ela consegue montar uma consulta. E consultar no meu grafo e me retornar uma informação. Então, eu falo, ó, putz, o Luciano Huck tem sociedade com essas empresas aqui. E aqui eu tenho um cipher que ele executou. E aqui eu tenho o grafo que ele usou para responder. Nesse caso aqui, ele é um modelo um pouquinho mais complexo do que a gente viu, que ele tem a sociedade, tá como um nó intermediário entre a pessoa e a empresa. Tá? Então, isso daqui é algo que quando a gente usa, né, o grafo para ajudar a responder com uma LLM, a gente tem a explicabilidade, a gente consegue falar por que ele respondeu aquilo? Ó, porque ele usou essa informação aqui do grafo, tá? Então, quando a gente cruza isso, a gente tem, um resultado, assim, incrível, porque a gente consegue, né, e o cipher que ele executou foi isso aqui, a gente consegue saber até o cipher que ele executou para responder aquela pergunta. Beleza? Então, isso aqui, né, quando a gente traz essa parte de Native AI, eu falo assim, ó, quantas empresas tem hoje na base de dados? Isso daqui que se eu perguntar, ele vai fazer lá, vai montar um match da empresa. Que essa base aqui tá pequenininha, ó, tem 400 empresas só. Tá? Mas se eu executasse aqui nessa base que a gente colocou aqui, ele retornaria lá 60 milhões. Tá? A gente fez um subset pequenininho só para demonstrar essa parte do Generative AI. Mas a gente consegue ter essa flexibilidade, tá? De colocar uma LLM em cima de um grafo, né, e usar o grafo como meio que fundação para a resposta da LLM. Tá? Então, isso que é algo que está, né, bombando isso. Então, vocês podem olhar lá né, tem até no site lá da Neo4j um manifesto GraphReg, né, que explica ali, né, passo a passo ali por que, né, usar grafo ali com essa parte de LLM, né? Então, quando a gente fala aqui de usar grafos, você tem inclusive lá, né, os scores ali que tem comparando, né, com uma base tradicional. Então a gente tem isso, né, a gente tem a parte de conseguir usar a parte de permissionamento do grafo também. Então eu consigo falar com um determinado tipo de usuário, imagina que eu tenho um grafo de saúde, e eu tenho um diagnóstico de saúde do paciente, que está dentro de um nó. O pessoal que está lá, né, no call center, ele não pode ter acesso a essa relação aqui, esse nó aqui. Eu consigo criar um perfil como call center que vai ter acesso só essas informações aqui, esses nós da minha base. Então, mesmo que, né, imagina que o pessoal do call center ele digita lá na LM, me dá todas as informações da Yara Mascarenhas. Se o pessoal, né, a consulta que ele vai fazer no grafo, ele vai pegar o paciente, pegar tudo que em volta dela. Mas como ele não tem permissão para acessar esse nó, ele não vai retornar. Então e aí se o médico da Yara fizer a mesma pergunta, me dá todas as informações da Yara, ele vai retornar, fazendo a mesma pergunta, ele vai retornar informações diferentes, porque ele está olhando o permissionamento lá do grafo. A Yara falou e descobriu os problemas do joelho. Eu falei, Yara, você está
com problema só no joelho, tá ótimo. Eu falo que eu tenho tudo que meu avô não tinha aos 65 anos, né? Gordura no fígado, pólipo no intestino, colesterol, triglicéridos, tem um pacote completo. Boa. Então, isso é algo muito legal de a gente usar LLM com grafo, tá? Então, essa é uma coisa muito bacana que a gente consegue também colocar aqui em cima do grafo. Beleza, pessoal? Tranquilo tá aqui? Tem duas coisas legais que eu queria deixar para vocês. Tem um ambiente nosso de sandbox, tá? Que vocês conseguem colocar lá, sandbox.neo4j.com, que vocês conseguem criar uma base de dados. Deixa eu ver aqui se ela está com o meu usuário aqui. Acho que ele já conectou direto aqui. Essa aplicação aqui, vocês conseguem subir uma base de dados. Clica aqui em novo projeto, tem já base de dados já preenchida como Move, filmes, né, OpenStreetMap, tem uma base de dados em branco, se vocês quiserem deixar em branco. Eu vou subir no meu GitHub para pedir para o Noel depois mandar todos esses scripts que eu fiz, tá, e os relatórios. Mas tem aqui, tá vendo, ó, investigação de crime, Stack Overflow, detecção de fraude, cybersecurity, tem muita coisa, muito caso de uso aqui com base de dados já pré-populado para vocês brincarem. E uma outra coisa uma outra coisa que é legal que vocês conseguem conectar nesse sandbox é esse LLM Graph Builder, que você consegue conectar numa base. Então você cria uma base lá no sandbox, lá em branco, ou em branco ou de Data Science, eu sugiro colocar nesse Data Science, conectar essa ferramenta lá, e aí você consegue trazer, por exemplo, arquivos, PDFs, ele converte os PDFs para grafo e gera um chatbot aqui, igual que eu gerei lá, mas em cima dos seus dados. Tá? Mas isso aqui é um tema mais para aguçar vocês aí do que dá para fazer com grafo, né? A gente vai ficar para um próximo workshop, eu já vou agendar com o Noel, já que eu acho que essa parte de GraphReg e LLM, eu acho que dá um workshop inteiro só disso. E aí o que eu queria trazer para vocês, né, é isso, para vocês começarem também, vocês conseguem olhar o Graph Academy, que é o graphacademy.neo4j.com, que tem treinamento online gratuito, desde fundamentos de Neo4j, fundamentos de Cypher, modelagem, tem certificação gratuita, demora, mas chega, mas eles mandam uma camiseta aqui também para quem faz a certificação, é gratuita, tanto a certificação do Professional como Data Science. E tem também o AuraDB, que é a nossa solução SaaS, tem uma solução, um plano free, que vocês conseguem, tem uma limitação lá de 400 mil nós e 200 mil nós e 400 mil relacionamentos, mas vocês conseguem já também explorar bastante, já começar a brincar aí, tá? Pessoal, dúvidas, sugestões aqui, se vocês quiserem que eu monte alguma coisa aqui no quente, aproveitem. Ó, o Rafael perguntou de conexão com o Kafka. A gente tem um conector aqui nativo, porque você consegue colocar ele, né, para conectar no Kafka. Então que você consegue, né, fazer um deploy ali numa plataforma ali Kafka, você consegue ter um GitHub aqui, só colocar Neo4j Kafka, ele já tem lá o conector que você consegue baixar e conectar ele para, né, fazer, né, e montar toda a configuração aqui de CDC, a query que você chegou uma informação, o que eu vou fazer com essa informação? Você consegue colocar lá o cipher que ele vai executar para criar o nó. Deixa eu só mostrar para vocês aqui também, eu vou mostrar um pouquinho do código. Deixa eu achar aqui o meu Visual Studio Code. Deixa eu achar onde está meu VS Code aqui. Espera aí, só um momento. É que eu não consigo compartilhar o VS Code? Aqui, achei.
Eu vou passar depois isso aqui para o Noel, eu vou colocar num repositório lá do Git, de como que eu fiz esse processo de baixar esses dados, tá? Então, eu usei aqui eu vou até colocar a referência aqui de um pessoal do Brasil.io para fazer o download. Aí ele faz o download desse formato aqui, que é os dados que estão lá abertos no FTP da Receita. Ele vem dessa forma aqui. Aí eu fiz um Pythonzinho que pega esses dados e transforma nesse output, ou seja, juntei tudo em arquivos. Tem que tem muito mais coisa aqui que eu não trouxe lá. Tipo, vocês podem usar de KNAI, quer saber, né, o que cada empresa tem. Dá para explorar bastante coisa a mais além do que eu fiz aqui, tá? E aqui eu tenho os ciphers que eu usei. A gente usa constraint, né, como se fosse para criar a chave, mais para ficar mais rápido na hora de inserir um dado, porque ele vai buscar, por exemplo, a empresa, ele vai ter o CNPJ, e aí ele vai buscar o CNPJ para ver se já existe, então a gente cria umas constraints sempre antes. Então, por exemplo, carregar empresas. Eu estou fazendo isso, eu estou carregando do zip, e eu rodo esse create aqui. Eu crio um nó empresa, que a chave vai ser o CNPJ básico, vindo aqui do campo CNPJ básico lá do CSV, e eu estou colocando o nome da empresa aqui na razão social. Simples assim. Esse call aqui é só para fazer um paralelismo ali para inserir mais rápido. Estabelecimento, mesma coisa. Sócio, pessoa física e sócio, pessoa jurídica. As despesas eu estou pegando direto do site lá da Câmara. Então você consegue rodar um cipher aqui, que é um load CSV, pegando lá direto. E aí eu estou jogando isso, ele joga isso numa linha. Então o cipher ele é, né, linha a linha, né? Ele vai jogando sempre o resultado para a linha de baixo. Aí eu dou um if aqui para fazer algumas formatações, né, converter para integer, converter algumas coisas, ignoro alguns campos. E eu vou criar o parlamentar, eu uso o comando merge. Que o merge ele procura se existe, se existir, ele atualiza, se não existir, ele cria. Tá? E aí eu estou criando o parlamentar, estou setando aqui as propriedades. Então você vê todo lugar que eu usar o par depois, aqui embaixo, né, vai ter um lugar que eu uso o par, tá vendo? Eu estou criando o relacionamento aqui embaixo. Então, eu crio o parlamentar, eu crio o ano, crio o mês, aí eu falo que o mês pertence ao ano. Eu dou um merge no nó mês, que é esse nozinho aqui de cima, falando que ele pertence, criando um relacionamento que pertence ano para o ano. Esse comando aqui que cria o relacionamento. Tá? Então, usando o merge, porque ele vai ver se já existe esse relacionamento do mês com o ano, porque senão, se eu colocar create, ele vai ficar criando um monte de relacionamento entre o mês e o ano. Eu quero que ele crie um só de cada mês com cada ano. Aqui eu crio a despesa, falo que ela vincula ela no mês, cria a categoria, vincula a despesa à categoria, cria o documento, vinculo o documento à despesa, aí eu vinculo o documento ao parlamentar, crio o fornecedor, vinculo o documento ao fornecedor. Aqui eu tenho uma subcategoria, mas não são todos que tem, então eu coloquei um where aqui para ele não criar se for maior que zero. É só criar se for maior que zero. E eu coloco aqui a categoria na categoria de despesa. Tá? Eu tenho um pós-processamento aqui que eu faço, né, de fazer o vínculo lá entre o fornecedor e o estabelecimento, né, vinculando as duas bases, colocando lá, criando um CPF mascarado, porque o CPF na base da Receita ele está mascarado. Eu fiz isso daqui, eu bato numa API, isso que é legal, eu estou batendo numa API diretamente pelo Cypher, para pegar o nome do parlamentar, porque o nome do parlamentar, às vezes, o nome na base estava vindo como o apelido dele. Então, para pegar o nome civil, eu tive que bater na API lá da Câmara para pegar o nome dele completo e conseguir bater com a base da Receita. Isso aqui que eu bato com a base da Receita. Ó, eu vou dar um match, ou seja, eu vou pegar para cada parlamentar, eu vou procurar se existe uma pessoa que o CPF da pessoa é o CPF mascarado do parlamentar. Então, aqui que eu faço a junção. E o nome tem que ser igual. Ou seja, porque, né, como está mascarado o CPF, corria o risco de não ser a mesma pessoa. Então eu olho as duas coisas, CPF é igual e se o nome da pessoa é igual ao nome civil do parlamentar. Se existir isso, eu vinculo o parlamentar à pessoa. Aí aqui que eu fiz a parte de anonimização dos dados, então se vocês quiserem olhar as pessoas que eu encontrei ali, é só vocês não rodarem essa parte aqui. Eu vou deixar até comentar. Deixa aqui, daí se vocês quiserem, vocês rodam aí. E aqui eu coloquei algumas queries que a gente colocou lá, mas eu vou colocar também esse new dash aqui, eu vou exportar ele,
e aí vocês conseguem, né, vir aqui e dar um import e colocar o arquivo que eu vou colocar lá no Git e importar esse relatorinho aqui, tá? Para vocês conseguirem, né, ter essas visões aqui também na base de vocês. Vocês conseguem fazer isso no... Opa, vocês não estão vendo minha tela, né? Opa, peraí, deixa eu compartilhar de novo aqui. Peraí. Aqui, compartilhar. Esse daqui, ó. Então, vocês, no New Dash aqui, você dá um import aqui. Eu vou deixar o JSON lá no Git também. Vocês conseguem importar o relatório aqui e conectar, tá? Se vocês quiserem fazer isso numa base local, vocês conseguem aqui Neo4j Desktop, né? Tem uma Desktop Download aqui. Tem tanto a versão desktop, você consegue baixar aqui e rodar isso na máquina de vocês, tá? Isso também tem, vocês conseguem rodar tudo isso local. Esse desktop é uma versão Enterprise para desenvolvedores, tá? Então vocês conseguem rodar isso localmente também. Eu acho que isso é tudo. Aí que eu tenho de pedido se vocês quiserem, né, seguir lá no canal do YouTube, tem aí meu GitHub também, que eu coloco várias coisas lá, vou colocar esse material lá também. Aí não sei se eu ver só com o Noel se tem alguma forma de eu mandar direto para vocês que vivem a comunidade. Tem meu LinkedIn, meus e-mails aí. Se vocês tiverem mais dúvidas, só entrar em contato aí. A Yara sabe bastante que eu gosto muito de compartilhar conhecimento. Vou estar coordenando a trilha de Data Science aí do TDC São Paulo. Então, né, tô figurinha carimbada já. Caramba, Elisa, quem não participou aqui perdeu, hein? A única coisa é que estava realmente com pouco quórum, não sei por quê, mas foi fantástico, 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 incrível a ferramenta e tudo que pode ser feito. E com você pilotando, puxa, parece tão fácil. Não, 2 semaninhas que você fica brincando aqui, já dá para pegar a mão. Já. O único problema é que depois você começa a pensar em grafo, para dispensar, é muito difícil, porque assim, você começa a pensar nos problemas, né? Tipo, a gente tá, assim, eu já trabalhei com grafo para predição de clima, sabe? Grafo para roteirização, para fraude em saúde. É legal que, né, os casos de uso são bem diferentes, tá? E é muito, muito bacana, né, de trabalhar. Eu achei muito legal. Vamos ver se o Rafael Batista falou que vai lá levar para a empresa dele, que é o melhor workshop que ele já trabalhou, já Boa, participou. obrigado pelo feedback. Parabéns, o Thiago também está aqui, acompanhando junto com a gente, a Cecília, obrigada demais, Eliezer. Vamos que vamos, foi muito bom. Muito bom. E, pessoal, acompanha aí, se vocês tiverem alguma sugestão também, né, de conteúdo, né, para passar para a gente alinha com o Noel. Às vezes, eu queria ver alguma coisa, né, essa parte de LLM com gráficos, eu acho que é uma coisa muito bacana de trazer também. Mas se tiverem, né, sugestão de conteúdo, entre em contato com a gente, aí, com a Yara, com o Noel, que a gente prepara conteúdo bacana para vocês aqui. Parabéns, Eliezer, obrigada, boa noite. Olha lá, LLM com grafo vai ser top, a Cecília mandando parabéns Boa, também, que não tinha visto grafos, e o Thiago também falando que aparentemente o uso é simples e poderosa. muito bom. Obrigada. Valeu, pessoal. Até a próxima aí. Até a próxima. Tchau, obrigado pela oportunidade, Yara. Valeu, pessoal. A você, Eliezer, por participar e compartilhar esse conhecimento tão precioso, com tanta empolgação. Obrigada demais. Valeu. Tchau, Valeu. pessoal.